Olá, eu sou Adilson Miguel Românio, psicólogo clínico, filósofo e professor. Em minha carreira formativa, tenho me dedicado ao estudo da neurociência e por atender na clínica adolescentes e adultos e lecionar para esse mesmo público, resolvi partilhar aqui as descobertas importantes sobre aquelas coisas e costumes que geram vício em nosso cotidiano, além de gerar resultados no nosso cérebro. Hoje vamos falar da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que o nosso cérebro libera quando espera uma recompensa. Por exemplo, liberamos dopamina quando comemos um carboidrato refinado, como uma pizza, um fast food, quando fazemos compra, quando fazemos sexo e milhares de outras opções mais. Porém, logicamente, essa liberação de dopamina pode ser proveniente do uso de drogas e de substâncias que causam vício. Nesse caso, também deveríamos incluir aqui os carboidratos. São viciantes. É preciso descobrir uma forma de evitar esses vícios e entender como é possível que o nosso cérebro nos faça desejar algo que nos gera dano. Primeiro evitar e depois utilizar essa informação para gerar melhores hábitos, estarmos mais sadios e estarmos mais felizes. Historicamente, sabemos que os vícios são ações de uso de uma substância ou de uma atitude, geralmente hábitos ruins, que a princípio nos geram muita satisfação. Isso a curto prazo. No entanto, a longo prazo, nosso cérebro se acostuma a essas quantidades de dopamina até chegar ao ponto que cada vez mais precisamos aumentar essa substância que gera a fabricação da dopamina, para nos estimular de maneira suficiente para nos tornarmos satisfeitos. Geramos com isso duas coisas. Por um lado, geramos o vício, mas por outro, já nenhuma boa ação, nenhum bom hábito é capaz de nos estimular o suficiente para que nosso cérebro nos recompense. Como consequência, nos sentimos deprimidos. Por esse motivo, o vício apresenta um perigo duplo. Para evitar esse risco gerado pela fabricação excessiva de dopamina em nosso cérebro, podemos também realizar uma espécie de jejum de dopamina, dando ao nosso cérebro novos ares, um descanso, e conseguirmos uma dessensibilização para superar vícios. Para entender os bons hábitos e os maus hábitos, os últimos que nos geram vício, precisamos entender como funciona o nosso cérebro nesse sentido. E para entender o nosso cérebro e os vícios, temos que compreender uma diferença bastante simples entre aquilo que está acima e aquilo que está abaixo. Aquilo que está longe e aquilo que está próximo. Quando olhamos para baixo ou para perto de nós, estamos olhando para aquelas coisas que normalmente nos circundam, que estão próximas. Essas coisas costumam ser objetos que temos ou alimentos que conseguimos. Coisas como o próprio telefone celular, com todas as suas novidades, com todas as suas atrações. O computador, ou um alimento que conseguimos de maneira fácil. Quando a gente olha para longe, normalmente para cima, estamos vendo coisas que nos custarão trabalho conseguir. Coisas que se relacionam com o futuro, porque irão resultar em esforço para conseguir. Depende de construirmos planos para alcançá-las, como por exemplo, estudo, como por exemplo, passar de ano. Basicamente, aquilo que está acima, aquilo que está distante, gerará mais trabalho do que aquilo que está perto ao nosso alcance. E essa diferença entre aquilo que está acima e aquilo que está perto de nós é extremamente importante pelo fato de que o nosso cérebro usa substâncias, neurotransmissores diferentes para processar aquilo que está aqui, perto de mim, a meu alcance, agora, do que aquilo que está longe, no futuro, e vai me custar conseguir. Como uma mudança pessoal, uma carreira, uma universidade, um mestrado, por exemplo. Para processar aquilo que está perto da gente, o cérebro usa serotonina, endorfina, ocitocina e endocannabinoides. Basicamente substâncias que nos fazem sentir bem. Desde a serotonina, que vai reduzir os nossos níveis de ansiedade, vai aumentar a nossa sensação de felicidade, até a ocitocina, que está relacionada com o orgasmo.
Essas substâncias possuem a função básica de nos fazer sentir bem aqui e agora. Para a segunda opção, aquela opção distante, que todos nós desejamos um dia alcançar, o uso que acontece é o uso da dopamina. Agora imagine que gastamos a dopamina jogando videogame. Imagine que gastamos dopamina vendo vídeos do TikTok ou comendo sobremesas, tudo em excesso. Não irá nos resultar uma quantidade suficiente de combustível de dopamina para realizar uma mudança importante que nós desejamos fazer no futuro. A pergunta que podemos nos fazer é: por que existem esses dois caminhos diferentes entre aquilo que já possuímos ou conseguimos alcançar de maneira fácil, como um alimento, e um caminho completamente diferente a nível cerebral para aquilo que não possuímos e que desejamos alcançar no futuro? A resposta é lógica. No passado, nós precisávamos de algo que nos motivasse a alcançar o que nós não possuíamos, ou iríamos morrer, desaparecer como espécie. Exemplo disso seria conseguir um alimento, se reproduzir, conseguir um refúgio, entre tantas outras coisas que a gente precisava conseguir o agora. Mas por qual motivo gastamos a dopamina? Porque a dopamina é um neurotransmissor que se responsabiliza pelo desejo e se responsabiliza pela motivação. Se você possui um vício, qualquer que seja, não importa, jogar no videogame, por exemplo, você está motivado e com desejo de conseguir essa substância, ou jogar no videogame, ou esse comportamento, no caso do videogame. As evidências em laboratório nos mostram que quanto mais substância, dopamina, liberarmos pelo consumo de drogas ou consumos de vícios, mais euforia experimentamos. Quanto mais jogamos no videogame e gostamos, mais euforia. O problema evolutivo é que precisamos entender que os centros de recompensa que geram a euforia, que nos fazem sentir bem quando consumimos algo, que nos faz liberar a dopamina, que nos faz viciados ou não, segundo a quantidade em cada caso, eles não evoluíram para conseguir responder corretamente ao uso de drogas como a cocaína, por exemplo, ou o vício em jogos. Eles foram criados em realidade para garantir a nossa sobrevivência, para nos fazer sentir bem por haver conseguido coisas que são necessárias para viver ou para reproduzir-nos. O problema disso é que à medida que nos acostumamos, inclusive aos resultados de recompensas que não são viciantes, como o uso de carboidrato, a quantidade da dopamina liberada vai diminuindo. Isso se percebe constantemente nos estudos que avaliam a liberação de dopamina em ratos. Percebe-se que ao alimentarmos um rato que aprende a esperar esse alimento em horário específico, a quantidade de dopamina, então a sensação de recompensa, vai diminuindo por receber o alimento, sempre no mesmo horário, com a mesma quantidade. Ele vai sentir cada vez menos prazer. Pensemos em um alimento que seja o nosso alimento preferido. E o ingerimos todos os dias à mesma hora, na mesma quantidade. Essa repetição fará o nosso cérebro aprender a esperá-lo, baixando gradativamente os níveis de dopamina liberados. Obviamente, a quantidade de sensação de bem-estar também vai baixando. Se todos os dias realizássemos nossa fantasia, ficaríamos aborrecidos e entediados com ela logo após de 2 meses, por exemplo. E por que isso acontece? Aqui está o segredo da dopamina. A dopamina não é um neurotransmissor da recompensa, basicamente. Ela é um neurotransmissor da novidade. Somente as recompensas não esperadas são capazes de gerar altas doses de dopamina. Se nos acostumamos, perdemos essa descarga significativa. Deixamos de desfrutar essa recompensa. Liberamos dopamina na medida da semelhança entre o que se esperava como recompensa e o que foi recebido como recompensa. Se não sabíamos o que esperar por se tratar de uma recompensa nova, seria grande a liberação de dopamina. Correlato a isso, se nos acostumarmos a comer algo que gostamos e que gerava prazer e resultava muita recompensa antes, já não é mais uma novidade, agora não vai gerar produção dessa quantidade de dopamina. Nesse caso, necessitamos de mais doses ou maiores quantidades para gerar a mesma satisfação.
comemos mais, jogamos mais. Esse é o motivo pelo qual as redes sociais rápidas, como o Instagram ou TikTok, funcionam tão bem. Nos dão novidades o tempo todo. Contudo, o que precisamos entender sobre a dopamina é que mantê-la em equilíbrio maximiza o nosso futuro. Se não a gastamos com besteiras, a teremos para alcançarmos todo o nosso potencial. Ela nos motiva e nos faz desejar fazer coisas que são difíceis, que estão no futuro e que implicam um sacrifício atual, como por exemplo passar de ano ou realizar um curso. A pergunta óbvia que podemos fazer é: se a dopamina está relacionada com o que não possuímos, com a novidade, e queremos cuidar dela evitando vícios, queremos resfriar o nosso cérebro para nos sentirmos motivados e fazermos mudanças, como podemos cuidar da dopamina? Além de, em tempos, realizarmos o jejum de dopamina. O que mais podemos fazer? Novas descobertas nos permitem responder justamente a isso. Nos mesmos campos do cérebro onde acontece a recompensa dos vícios, que nos torna cada vez mais adictos, justamente pela recompensa dopamínica, também possuímos aquilo que faz o efeito contrário ao vício. Temos neurônios que nos fazem sentir basicamente aversão a esses mesmos comportamentos, esses mesmos hábitos que nos levam a viciar. Essa evidência é importantíssima para enfrentarmos qualquer tipo de vício ou hábito que desejamos mudar, deixar de lado. Eles nos mostram duas coisas. Se desejamos superar os vícios, é importante termos um bom nível de neurotransmissor oposto ao que ativa esses neurônios inibidores, que nos fazem sentir aversão. O neurotransmissor chama-se GABA. Ele não apenas inibe a recompensa pelos vícios, tornando mais fácil superá-los em vista de novos hábitos, como também nos auxilia a reduzir a atividade cerebral quando desejamos, por exemplo, conciliar o sono e possuímos uma mente que está funcionando constantemente, não para. Precisamos entender também que nosso organismo necessita de períodos de aqui e agora, períodos de produção de neurotransmissores relacionados com a percepção atual daquilo que já possuímos. Serotonina, endocannabinoides, ocitocina. Esses períodos de equilíbrio entre a dopamina e o restante dos neurotransmissores nos permitirá reequilibrar os neurotransmissores e evitar gerar vícios. Além disso, esse reequilíbrio também auxilia na sensação antidepressiva. Podemos estimular esses momentos de aqui e agora fazendo um jejum de dopamina, onde não temos telas tecnológicas, nem outros elementos que nos aumentam artificialmente a dopamina, realizando meditações que auxiliam no equilíbrio da nossa atividade cerebral e refletem no nosso organismo como um todo, e reduzindo o nível de estresse. Esses elementos consomem os neurotransmissores da concentração, consomem a serotonina e fazem baixar o seu nível, alterando obviamente como nós nos sentimos. Quanto maior o nível de estresse, maiores níveis de dopamina vamos necessitar para podermos realizar as tarefas do dia a dia, uma vez que estamos gastando o restante dos nossos neurotransmissores. O mais interessante é que esses três mecanismos, a meditação, o jejum de dopamina e a diminuição do nível de estresse, nos ajudam a lidar com os vícios e ter melhores hábitos. Isso acontece graças ao fato de que ajudam a aumentar os nossos níveis de GABA. GABA é responsável por reduzir nosso nível de ansiedade. Baixa nossa ansiedade basicamente e nos permite mantermos o foco no aqui e agora. Surpreendentemente, esse processo maximiza a quantidade de prazer que nós podemos extrair da nossa vida cotidiana, da nossa vida normal, da nossa rotina, dos nossos estudos. A terceira etapa desse processo de reequilíbrio de dopamina e demais neurotransmissores é a compreensão de que se a dopamina é o neurotransmissor focado na novidade e ela foi produzida até o presente por coisas negativas para o nosso organismo, além de também fazer mal ao nosso estado de ânimo e bem-estar a longo prazo, necessitamos começar a buscar novidades de modo consciente
Isso pode ser bem mais fácil se, por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, fizermos uma atividade nova para a qual não saibamos o que esperar. Essa ação irá proporcionar o efeito novidade, por um lado, e por outro, permitir extrair uma recompensa que não estava nos planos, aumentando seus níveis de dopamina, sem causar dano. Ao contrário, vai aumentar também a zona de conforto e, por consequência, a sensação de bem-estar geral do seu organismo.